Salve! Vou fazer a leitura aqui da pergunta 43 do 8º volume do Histórico do Racional Superior. Esse 8º volume do Histórico é um volume, um fascículo só de perguntas e respostas sobre a cultura racional, de forma bem sintética, né? É a síntese de alguns assuntos. Então vamos lá à pergunta 43. O que é o Espiritismo para a cultura racional? É o primeiro passo para se encontrar o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É o primeiro passo para o encontro com a individualidade que se encontrava perdida nesse mundo que ninguém sabia dizer o porquê dele. De forma que o Espiritismo foi uma das coisas de maior grandiosidade e que no seu princípio tinha mesmo que existir suas falhas, porque ninguém sabia definir de princípio a fim o que eram os espíritos, por tudo se encontrarem densos mistérios, que daí deu margem a uma infinidade de modos diferentes de praticar o espiritismo. Cada qual interpretou à sua maneira. As pessoas cultas interpretaram à sua maneira e as pessoas sem cultura interpretaram de acordo com o seu estado de ser, e daí a infinidade de divergências no mundo espiritual de uns praticarem para a parte científica e filosófica e de outros para a magia negra. Os maus adotaram a parte má e os bons adotaram a parte do bem, e de forma que o espiritismo se dividiu nessas condições: o bem e o mal, o bom e o ruim, o perfeito e o defeituoso, criando assim confusões que deram margem a uma infinidade de linhas e meios e modos de praticar, criando então essa divergência. As pessoas boas exercendo o espiritismo só na prática do bem e na prática da caridade. E as pessoas mais ou menos somente com o fito de explorar o espiritismo comercialmente. E assim ficou dividido. As pessoas boas somente exercendo o espiritismo para fazer caridades, e outros exercendo somente para explorar os incautos comercialmente. E de forma, outros tendo como religião, outros tendo como uma seita, outros tendo como uma doutrina, outros tendo como conhecimento de si mesmo e outros tendo, por criações próprias, forjando a seu belo prazer meios e modos de sugestionar e impressionar, e meios cabalísticos para poder viver na prática da mistificação, sugestão e autossugestão, para impressionar os fracos e manejar a seu jeito. Que, se o Espiritismo tivesse o poder que muitos fracos e fanáticos julgam ter, o mundo seria governado pelos espíritas. Os espíritas se colocariam em altos postos com suas forças poderosas. Mas, por não existir o que muitos fracos e fanáticos julgam ter, é que os espíritas estão sempre naquela condição de que, abre aspas, é uma provação que vocês estão passando, fecha aspas. Como coisa que o Redentor tem a satisfação de ver seus filhos sofrerem e penarem com amargas penas. Como assim? Qual é o pai que tem prazer de ver o seu filho sofrer? Nenhum. Mas o Espiritismo diz que é uma provação que a pessoa está passando com esse ou aquele sofrimento.
Quer dizer que o patrono do Espiritismo tem prazer em ver seus filhos sofrerem? E isto não tem cabimento. E assim nos livros do filósofo Allan Kardec diz o seguinte, abre aspas, que todos têm espírito no corpo e que somos espíritos de transmontanas reencarnações e desde o princípio do mundo todos vêm nascendo e morrendo e os espíritos encarnando e desencarnando para a sua purificação. Fecha aspas. Ora, o mundo é de veteranas eras e longos séculos. Desde o princípio do mundo, os espíritos encarnando e desencarnando para a purificação, já era para desde muito pelas reencarnações nascerem sábios e puros e não atrasados, que dependem de aprender tudo para saber. Dessa forma, está em um dos conceitos que prova a nulidade das reencarnações. A inexistência das reencarnações. A inexistência desse sobressalente no corpo de quem quer que seja. E mesmo se existisse esse sobressalente no corpo de alguém, ninguém tiraria a vida de outro com medo da represália do espírito que viria, no caso, fazer justiça por o espírito ter o livre-arbítrio de fazer o mal e o bem. E por isso existem os espíritos maus e os espíritos bons. Dessa forma, o espírito ficaria indignado por perder a vida do corpo que está encarnado. E quanto mais não fosse, o espírito se incorporava no médium, no centro mais próximo, para denunciar o criminoso, para ser feita a justiça necessária. Como vê, aparece uma infinidade de pessoas mortas pelo mundo inteiro e espírito nenhum vem fazer justiça, incorporando nos médiuns, nos centros espíritas, denunciando os criminosos. E demais, se existisse esse sobressalente no corpo de alguém, o espírito de um chefe de família, depois de falecido, o espírito viria orientar sua esposa e seus filhos e dessa forma estaria constatada a imortalidade. Existem sim espíritos no espaço, que daí são habitantes entre o Sol e a Terra, que para serem recebidos pelas pessoas aqui da Terra e atendidos, eles se apresentam como se fossem espíritos de pessoas falecidas, para que todos deem atenção, se incorporando nos médiuns como espíritos de santos que vieram do céu, como espíritos de parentes conhecidos e desconhecidos, e as pessoas aceitando por julgarem ser aquilo que não são. Em épocas passadas, não existia incorporação de santos e somente dos espíritos enviados dos santos, que diziam que o ser humano, por ser de matéria, não podia receber o espírito de um santo, por o santo ser puro, limpo e perfeito e estar no reino do céu. Então mandavam seus enviados à terra e todos somente recebiam enviados de santos. Depois esses meios começaram a ser invadidos por espertalhões, daí nascendo a parte de preparação do corpo para receber santo, surgindo aí a parte comercial. Os gananciosos e ambiciosos começaram a fazer do espiritismo um meio de vida. Tais preparações, como as tais comidas de santo e com as tais vestes e indumentárias caríssimas de santo, vindo batucar ao som dos atabaques e dançar nos terreiros, com roupas caríssimas e luxuosas. Tudo isso, criação para exploração comercial do espiritismo. Justamente a parte da esquerda.
A parte da direita, somente a caridade e os espíritos se identificando com nomes criados aqui na Terra, para serem recebidos como se fosse daqui, e daqui nunca foram, porque não existe isso no corpo de ninguém. A fase do Espiritismo terminou em 1935, que terminou a missão espiritual por ter entrado na natureza, a fase racional. A fase do Espiritismo foi a fase do pensamento, da intuição, da imaginação, da inspiração. E a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Estamos na fase do raciocínio. E por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento começou a enfraquecer, enfraquecendo de tal forma que aí estão as provas, que são as loucuras e os crimes de toda ordem, que é o seu enfraquecimento, é a causa das violências e o desequilíbrio. Sendo esse enfraquecimento a causa das violências. Que de 1935 para trás, o pensamento funcionava, e por o pensamento funcionar, todos viviam mais ou menos bem. Havia ordem e respeito, e todos tinham liberdade de andar à vontade, ninguém precisava de guarda-costas. Todos eram mais ou menos equilibrados pelo pensamento. Mas a humanidade esquece que tudo na matéria tem princípio e tem fim, porque tudo na matéria é assim. E o pensamento teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, devido no mundo entrar outra áurea, a áurea racional, por a fase da natureza ter mudado, da fase de animal para a fase racional. E dessa maneira terminou a áurea do pensamento e entrou a áurea racional. Para a propaganda dos habitantes do espaço, que são os espíritos, começaram a se materializar de uma infinidade de formas diferentes, se materializando como um parente da pessoa, um amigo, um conhecido ou desconhecido, como um animal qualquer, como bichos. Tudo isso os espíritos usaram para provar que o espaço era habitado e para que fossem bem recebidos aqui na Terra, incorporando nos médiuns. Isso foi um trabalho muito importante que eles fizeram, porque abriu a linha cósmica para se encontrar a meta final, que é o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso, o Espiritismo foi o primeiro passo para o encontro com a individualidade perdida, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional. E de forma que os espíritos, os guias e protetores, trabalharam muito para nos botar na estrada certa, a via racional. E dessa forma, devemos a nossa salvação ao mundo espiritual, que foi o primeiro passo para se encontrar a meta final, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal de origem racional. E dessa forma louvamos o mundo racional, que foram forças divinas para a lapidação do animal de origem racional. Dessa forma, todos são gratos ao mundo racional, porque devemos a nossa salvação a esse campo de luz e de força cósmica do astral inferior, e nós, aqui na Terra, mais inferiores ainda, por sermos materializados. Dessa forma, louvamos eternamente esse campo de luz e força, o mundo espiritual. Menosprezar o Espiritismo nunca, jamais, e sim
Eterna gratidão a esse grandioso mundo que tanto trabalhou para a lapidação do povo e sua salvação. Que a cultura racional nasceu num centro espírita, no Meier, chamava-se Francisco de Assis. Sendo a cultura racional a continuação do espiritismo e de tudo que existe nesse mundo. Dessa forma, o mundo espiritual criou aqui na Terra o seu magistério com os seus ministros, nessas 7 partes do porquê nós assim somos. Então o magistério é o seguinte: encruzilhadas é de fulano, matas é de Beltrano, água é de Cicrano, mar é de Beltrano, cachoeira é de Cicrano, rio é de fulano, pedreiras e rochas de Cicrano. E que esses 7 reinos se concluem em 21 linhas, cada qual com o seu nome. Linha da água, linha do sol, linha da lua, linha das estrelas, linha dos trovões, linha dos relâmpagos, linha do fogo, linha do pensamento, linha do mar e outras tantas, e tudo isso para a lapidação do povo, denominando até os seus representantes de cavalos e fazendo os terreiros como amansadores dos cavalos, que pulam, saltam, rolam e que dançam os seus batuques. Sendo o terreiro um lugar próprio para amansar os cavalos, e já em outros meios nomes diferentes, como médiuns e assim sucessivamente. E daí surgindo as oferendas, os presentes, os despachos, os trabalhos, que é um dos meios de propaganda para justificar a existência dos habitantes do mundo invisível. Sendo tudo isso feito, cada qual dentro do seu apropriado local. Tudo isso foi muito bom para a lapidação de seus adeptos, a lapidação do povo, para que fosse conhecida e reconhecida a existência dos habitantes do espaço. E daí surgindo os bons e os maus, criando assim a direita e a esquerda, e tudo isto foi tão lindo e tão bom para a lapidação do povo. E todos esses meios, a intenção era uma só: lapidar todos para a salvação de todos. E por isso aí está a verdadeira cultura deles, a cultura racional, que é a cultura para o povo, para a salvação do povo, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem. E por isso tudo isto foi preciso e necessário para mostrar a meta final, o mundo de nossa verdadeira origem, o mundo racional. Salve!